Olá, irmãos, eu sou a pastora Rita Elane e esse é o canal Lâmpada para Nossos Pés. Eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, que você deseja alcançar para Jesus através da pregação da palavra. Deixa Deus te usar, porque tem muitas vidas para serem salvas e você pode ser um instrumento de Deus. Eu convido você a refletir comigo no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Minhas fugas tu contaste, põe as minhas lágrimas no teu odre. O Espírito Santo, através de Davi, nos diz que apesar das nossas fugas, Deus sempre saberá onde nós estamos. Deus sabe quantas vezes nós queremos fugir, nós tentamos fugir de tudo e de todos. Quantas vezes ficamos sem rumo, sem direção, desanimados, pensando em desistir. Muitas coisas nos deixam assim, e o pecado é uma delas. No livro de Lucas 22, nós podemos ver o exemplo de Pedro. Pedro, ele tinha um alvo. O seu alvo era estar sempre ao lado de Jesus. Houve um momento que Pedro chegou a dizer: Mestre, eu nunca vou te largar. Eu estarei contigo na prisão ou até na morte, se for necessário. E quantas vezes nós dizemos o mesmo? Quantas vezes nós já dizemos: eu não largo meu Jesus por nada? Até que chega o pecado e nos tira do foco e nos tira do alvo. Foi o que aconteceu com Pedro. O pecado levou Pedro a um caminho sem rumo, sem esperança, sem direção e sem sentido, porque é isso que o pecado faz. Jesus, ele faz um alerta a Pedro. Respondendo, Jesus disse-lhe: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Naquele momento, Jesus está se revelando a Pedro como Deus onisciente que conhece todas as coisas, inclusive a alma humana. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. O mais incrível disso é que mesmo nos conhecendo, Ele não desiste de nós. Mesmo sabendo das nossas fraquezas, das nossas intenções e das nossas falhas, Ele não nos quer longe da presença dEle. Pedro havia negado Jesus. E agora, aquele Pedro que antes estava alegre, glorificando, vendo milagres, estava envolvido em um redemoinho de muita tristeza. A tristeza de Pedro não era só por ter negado Jesus, mas era por ter prometido que jamais negaria e ter falhado em sua promessa. E quantas vezes nós fazemos isso? Prometemos e não cumprimos. 3 dias se passaram depois que Pedro havia negado Jesus. E Pedro estava envolvido naquela tristeza. Mas no 3º dia, Jesus ressuscitou. Então, Mateus capítulo 28 conta que quando Jesus ressuscitou, Ele desejou reunir seus discípulos e Jesus marca um encontro com seus discípulos no monte. Só que quando Pedro sabe que Jesus havia ressuscitado e havia marcado o encontro com seus discípulos lá no monte, Pedro ele toma uma decisão inesperada. A Bíblia diz que Pedro se esconde, Pedro chora e Pedro foge para o mar. João, capítulo 21, diz que Pedro volta para o mar para pescar. Mas uma coisa muito interessante me chamou a atenção nesse capítulo, porque desde que Pedro havia encontrado Jesus, Pedro havia deixado de ser pescador de peixes e Pedro havia sido transformado em pescador de homens. Então, por que Pedro voltou para o mar para pescar? Com certeza Pedro estava pensando: depois do que eu fiz, ele não vai mais me aceitar. Depois do que eu fiz, eu não mereço mais estar na presença dele
nem fazer a obra dele. Qualquer um é melhor do que eu, porque depois do que eu fiz, ele não vai mais querer me usar. E quantas vezes nós pensamos a mesma coisa? Pecamos, então o galo canta e nós lembramos de tudo que Jesus já havia nos ensinado. Então nós saímos para pescar, nós voltamos para a nossa velha vida, nós voltamos para as velhas práticas, nós voltamos a fazer o natural ao invés do espiritual e perguntamos se Jesus ainda nos quer, se ainda existe um lugar ao lado de Jesus para nós. Mas Jesus responde a essa pergunta dizendo: eu tenho lugar para você, e não somente para você, mas até para as tuas lágrimas, porque até as tuas lágrimas são importantes para mim, e todas elas eu colho e guardo no meu odre. A Bíblia diz que a resposta de Pedro para Jesus foi em forma de um presente surpresa. Sabe o que Jesus fez? Ele não abriu o mar, nem transformou o barquinho de Pedro em ouro. Mas se Pedro não vai ao monte, Jesus vai com seus discípulos para a beira do mar da Galileia, aonde ele sabia que Pedro estava. Então, Jesus prepara um café da manhã para Pedro. Quando Pedro chega na beira da praia, encontra Jesus, não com um olhar de condenação e crítica, mas encontra Jesus junto a brasas. E em cima das brasas estava o peixe, e o pão já estava no cantinho preparado. Vejam só, aquele que derrotou o inferno e que governa o universo, prepara um banquete para os seus discípulos. E é Ele que está tratando disso agora na tua vida. E é isso que Ele está fazendo por você agora. Ele está preparando para você um banquete em todas as áreas da tua vida. Ele está dizendo que não importa o que você fez, nem por onde você foi, nem o que você tem planejado, Ele não abre mão de você. E Ele quer te perdoar e te transformar em uma nova criatura. A Bíblia diz que Pedro não exigiu nada de Jesus e nem Jesus exigiu nada de Pedro. A Bíblia diz que, apesar de Pedro não ter ido ao monte, Jesus abriu mão do lugar que escolheu e foi até onde Pedro estava, porque Ele vai até onde existe um coração contrito e angustiado. Ele está aí com você agora. Jesus foi porque Jesus ama a cada um de nós do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que estamos. Pedro estava arrependido, querendo perdão, e Jesus estava pronto a perdoar. E Ele está pronto a te perdoar também, te dar uma nova história e te dar uma nova chance de recomeço. Aceita o perdão de Deus. Aceita o que Ele tem para fazer na tua vida, porque você ainda vai ser muito usado por Ele, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Espírito Santo de Deus, eu sei que essa palavra é tua e, como diz a tua palavra, ela jamais voltará vazia, mas fará o que está no teu coração. Então eu peço agora que, através dessa palavra, haja um arrependimento profundo nesse coração. Arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é recomeço. Arrependimento nos leva de volta ao teu caminho, ao teu propósito. Então, produz um arrependimento real, leal, sincero, firme nesse coração. A tua palavra diz que tu habitas no meio de um coração puro e quebrantado. Então, purifica esse coração e quebranta. E faz com que ele entenda que a tua presença é real, que o teu amor e o teu perdão é real. Toma essa vida nas tuas mãos e que ela possa ter um recomeço contigo, andando segundo a tua palavra, segundo os teus caminhos. No nome de Jesus, alimenta com o banquete da tua presença e fortalece essa vida com o teu amor, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe mais e mais e que a tua caminhada seja firme com Ele, em nome de Jesus.